Ok? Talvez esse seja a pergunta, né? Ou a resposta de $1 milhão. Tecnologia é necessária, mas não é suficiente. A entrada e saída de hóspede nos hotéis é o fluxo das aeronaves. É fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável. E eles compraram a ideia e para isso tinha que mudar só a Constituição. A gente sempre começa com essa risada maravilhosa, icônica do meu sócio, o querido, famoso Iron Man, Bruno Nardon. Tudo bem, mano? Tudo ótimo, e você, Alfredo? Tudo ótimo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no G4 Podcast. Dessa vez no Extremos, o podcast que recebe aqui vários empreendedores, atletas, empresários, pessoas que buscam a alta performance, que buscam o extraordinário, indo no limite, passando até as fronteiras ali e vivendo uma vida incrível, entregando muito resultado e sendo referência do teu segmento. Eu sou o Alfredo Soares, sou host aqui desse podcast e ao meu lado ele, o querido, o maravilhoso, o amado, o paizão, Bruno Nardon. Obrigado, meu querido. Ó, e hoje tá bom, hein, mano? Hoje tá bom, a gente vai falar sobre inovação, tecnologia, hoje promete, hein, mano? Educação, vamos falar de imposto e muito mais. Cara, não é todo mundo que leva uma empresa pra bolsa. É. Esse nosso convidado levou duas. É isso? Eu acho que é mais, hein? Que é isso? Você tá maluco, isso, cara. Se não me engano, é 3, né, não? Porra, você não tá é hat-trick, não? Um dia vai ter hat-trick, um dia vai ter música no Fantástico. Rapaz, eu sei que é o seguinte, você esse aí... cara já emitiu o quê? Mais 1 milhão. Já processou mais de 1 bilhão de notas fiscais. Não é 1 bilhão de reais, é 1 bilhão de notas fiscais. Que loucura. Cara, eu vou ler o dele. Lê, por favor, porque merece. Eu vou ler. Senhoras e senhores, hoje o nosso convidado aqui é mais do que especial. Esse é um episódio Jedi do Extremos. A gente conseguiu trazer aqui para conversar com a gente um empreendedor serial, um cara incrível que já levou do zero. Não é que nem eu não, que participei do IPO da Vetex. Esse cara fundou e presidiu a empresa até o IPO 2 vezes. Isso é inédito no Brasil. Não tem outro brasileiro que fez isso. De fundar uma empresa e levar a IPO 2 vezes seguidas. O nosso convidado de hoje é o fundador da famosa, né? Mais um gênio lá do sul do Brasil. Esse é. Da famosa DataSul e da gigante Neogrid, que são líderes importantes aí. Ele é um líder em várias iniciativas promovendo startup, tecnologia e desenvolvimento de software e da sociedade lá no sul do Brasil. Eu fui lá em um campus que você é um dos mantenedores, fazer uma palestra maravilhosa. Galera, eu queria que vocês dessem uma grande energia para esse cara, Miguel Abud aqui. Opa, Abuab. Abuab aqui obrigado. no G4 e no Extremos, cara. Miguel, que prazer ter você aqui, cara. Sou muito fã da tua história. Galera lá, cara, o respeito que a galera tem pela sua história, tem por você, que eu presenciei lá no evento. É um legado que eu gostaria de criar, de deixar, cara. Impressionante o carinho que a galera tem da tua história, o quanto a galera defende a tua história. Com certeza você faz muita coisa boa pra essa sociedade lá, porque foi realmente contagiante, cara. Que legal, bacana, muito obrigado. E aí eu, como bom vendedor, não podia deixar passar em branco, pegar o telefone do homem e falar, porra, seria muito legal ele ir lá no Extremos, vamos tentar. E aí, cara de pau que sou, carioca que sou, já meti uma mensagenzinha no WhatsApp. Boa. Já falei, vem aqui. Tasmania Style, né? Conseguimos aqui trazer o cara aqui, cara. Seja muito bem-vindo, mano. Bacana, muito obrigado. Vamos pra primeira? Já vai, que tem muita história pra contar aqui hoje. Tem. Então vamos começar com a nossa pergunta de $1 milhão. Qual foi o maior extremo que você já viveu, que você já passou na tua vida, pessoal ou profissional? Tu falou uma pergunta de $1 milhão ou uma resposta de $1 milhão? A resposta acho que vale $1 bilhão. Tá legal.
Mas olha, a história é longa, né? Evidente desde que, enfim, me formei, trabalhei na Consul, né? Refrigeradores. Eu, engenheiro de produção, fui à Consul fazer como consultor, tinha um professor, tinha uma empresa de consultoria e convidou para fazer um projeto lá na Consul. Eu fiz o projeto, que naquela época seria a nova fábrica da Consul, já não é mais nova. E fiz o projeto todo e depois me convidaram para continuar na empresa e daí construir, de fato, a fábrica. E aí eu acabei ficando, evidentemente, na Consul. E a gente teve também o projeto da Embraco, que é a fábrica de compressores, que desde o início eu fiz o estudo econômico, fiz, enfim, a viabilidade toda e também acompanhei toda a parte de construção, etc., da Embraco. Bom, tivemos as dificuldades de qualquer empresa, mas foi um projeto que deu certo e mais tarde a Consul foi adquirida pela Whirlpool. E evidentemente, na Whirlpool tinha engenheiros, tinha caras que tinham... Quer dizer, na Consul eu implementei sistemas de produção no computador. Isso era que ano? Isto foi nos anos 70, 72, alguma coisa assim. Então, enquanto a maioria das empresas usava computador para fazer contabilidade e folha de pagamento, eu usava o computador para fazer... por exemplo, estrutura de custo, estrutura de produto, porque você fala, bom, eu vou produzir tantos refrigeradores e que matéria-prima que eu preciso comprar, tantas toneladas de aço, sei lá, de plástico, componente, etc. Isso era uma coisa que muitas empresas ficavam semanas para fazer essa conta, que é bem complicado, né? Então, tem os vários modelos, etc. Então, eu fiz um programa de computador, enfim, trabalhamos para isso que se chamava o tal do MRP. Então, é uma das coisas que eu implementei na Consul, e o pessoal que vendia computador, eles falavam, pô, bacana o que o Miguel está fazendo, e eu recebia muitas visitas que eram o que os caras queriam vender computador. Você mas pode usar eles traziam isso, né? Então, eu estava vendo que a gente chamava a atenção, né, das visitas, pô, bacana o que você está fazendo. Então, mais tarde, quando a Whirlpool comprou a Consul, embora eu fizesse coisas importantes a nível Brasil, mas para os americanos, tudo que eu tinha não era lá um big deal, né? Eles já tinham coisas, inclusive, mais adiantadas do que a gente. Elogiaram, bacana o que você fez, tudo. Mas eu acabei me afastando da empresa e criei a DataSul, daí sim, e fiz os sistemas de produção em muitos clientes, quer dizer, clientes. Então, na época, eu tinha essa oportunidade e o próprio o ex-fundador, o fundador da Consul, né, que vendeu a parte dele, eu falei, bom, pois eu também saí e quem sabe você pode me indicar para alguns clientes, etc. E aí ele me indicou na VEG. Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 25 anos de idade. Não, já tinha mais, já tinha uns 30, quando eu fundei a DataSul. Então, foi em 78, eu tinha 34 anos. Então, foi quando eu fundei a DataSul. Mas a ideia começou que o meu ex-patrão, né, o fundador da Consul, que ligou na época para o Egon, que é do VEG, é o Egon, que é o do meio, ligou para ele e recomendou que ele me atendesse. E, na época, a VEG trabalhava, era tudo papel. Então, eu tirei a VEG do papel e quando eu fui lá para vender... Muito bom, cara. Nossa, muito bom, cara. Eu tirei a VEG do papel para mas é verdade. Puta merda. Mas é verdade. Então, o Egon, ele falou para mim, olha, bacana tudo isso que vocês querem fazer, vamos fazer, mas nós queremos ter equipe própria, não queremos depender de terceiros. E eu falei, tudo bem, então nós vamos contratar a equipe, eu vou desenvolver, enfim, o que for necessário, mas aquilo que desenvolver sob minha orientação,
a propriedade intelectual é minha e eu posso vender esses programas para terceiros. Então, assim é que começou a DataSul, onde eu já tinha, então, o primeiro cliente, A VEG. a VEG. Mas na VEG ela era uma empresa muito pequena ainda, tanto que eu negociei com o fundador da VEG, né? E foi muito bacana. E, bom, e assim tivemos o segundo, o terceiro. O segundo ele comprou a máquina e... A VEG hoje é a maior empresa da Bolsa? Não sei. Na Mas é um dos maior... maiores Ou é de é, ma- uma- a maior ou a que dá mais lucro? Não sei. A VEG tem um título desse. então, Não sei se é a que tem. mais lucro, mais retorno. Enfim, Tem algo, né? é uma das top, É, é uma das top, certamente. Porque a constância é muito grande. Então, é uma empresa que sempre dá lucro, é uma empresa que sempre não sei o quê, ela é previsível E vai é muito crescendo e confiável. compondo. Então, é uma empresa muito confiável. Daí o segundo cliente, então, ele falou, bom, eu posso comprar o computador, pô, mas é caro, não tenho... Então, eu falei... eu vou usar as horas disponíveis do seu computador para rodar programas de terceiros. Daí, no terceiro cliente, eu falei, bom, pois então eu vou te cobrar tanto, mas daí eu já tinha programa de computador e tinha já um computador horas disponíveis, que naquele tempo era muito caro. E aí eu rodava programas de terceiro e assim começou a DataSul. Atravessei a história lá da reserva de mercado, porque não podia importar computador, tinha que ser os computadores brasileiros. E era muito... Pô, tu lembra disso, rapaz? Eu lembro de uma parada dessa. Pô. Eu lembro que quando É verdade. Não, mas não é quando eu era nascido. Eu lembro que quando eu peguei computador, tinha uma... Quando eu comecei cedo no computador, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, porque a minha prima, ela trabalhava na IBM. Então, meio que ela era prodígio da família. Porra, ela entrou na IBM e tal, não sei o que lá. Pô, isso, sei lá, já era 90 e pouco. Mas eu comecei cedo. E eu lembro, quando eu comecei, nem internet tinha, pô. Não. O computador era só local. Sim. E aí, quando eu comecei, eu lembro de uma história dessa que tinha um negócio de computador, era nacional, papapá. Não era simples você viajar e comprar um computador e usar aqui no Brasil. Tipo, era uma parada meio que complicada, assim. Não era questão de viajar e comprar um computador. O computador, quer dizer, o que hoje é um iPhone, naquele tempo, essa sala era uma sala inteira. E daí era um ano para receber um computador quando você comprava. Então era um monte de dinheiro. Mas, enfim, eram os computadores da época. Então a hora do computador era absurdamente cara. Eu tinha os programas de computador e tinha horas disponíveis. E assim começou a DataSul. E vendendo sistemas para produção, então de maneira geral para indústrias, e foi basicamente onde nós crescemos. Muito bem. Os primeiros programas nós desenvolvemos na linguagem COBOL, você já deve ter ouvido falar. Essa eu já ouvi falar. Essa eu já. Era nessa linguagem, mas eu percebia que esse tipo de linguagem, essa tecnologia, era muito limitada para ter vários usuários concorrentes. E aí eu viajei o mundo aí e procurei tecnologias mais avançadas. E aí eu trouxe para o Brasil uma ferramenta que se chama Progress, que era um banco de dados, uma linguagem de quarta geração. E assim nós começamos a escrever os programas nessa linguagem Progress, e que servia também para... A gente desenvolvia em microcomputadores, PC da época, mas embora eu desenvolvesse num PC, a gente podia rodar em máquinas grandes, como um IBM, RISC, como, enfim, HP. Isso você é engenheiro ou já mais empresário? Isso daí eu já estava mais do lado empresário. Eu trouxe o Progress no Brasil, acho que foi em 88. Então foi 10 anos depois de você ter começado a empresa. Isso. Aliás, a minha história, ela tem marcas assim a cada 10 anos, e o ano 8 é um ano de... Tinha acontecido, grandes acontecimentos. 78 fundei a DataSul, 88 daí foi a história da Progress. Então, quando fizemos o programa nessa nova tecnologia, em um ano nós vendemos
a mesma quantidade de clientes que a gente havia vendido nos 10 anos anteriores, ou seja, Em um ano. em um ano nós dobramos a base instalada. Irado. Foi muito bacana. Naquela então, época, né? Que não tinha canal de distribuição que tem hoje. Então, 88 isso. Foi uma das coisas muito importantes na nossa história. A pergunta que vocês fizeram o que foi o mais importante, Mais eu extremo. é o mais extremo. Então, o que marcou significativamente para nós foi a vinda do Progress, foi trazer o Progress para o Brasil. Então, saímos de uma linguagem de terceira geração e trouxemos uma tecnologia de quarta geração. Era muito fácil programar nessa nova linguagem, banco de dados, e isso foi muito significativo. Então, foi um marco na nossa história. Depois, enfim, com a nossa evolução, das dificuldades que, evidentemente, todo mundo passa, nós tivemos o tempo quando veio o SAP para o Brasil. E nós Foi éramos... quando Isso foi... 90 e poucos. Depois eu lembro, Tá. não tenho debate pronto. 99. É por aí, 98, Foi logo 99. depois que vocês fizeram a transação com a TOTUS, né? Não foi por aí, Não, 2000 e não. pouco? Não. Isso foi bem antes, porque nós tínhamos os programas de quarta geração, vendemos bastante, etc. Crescemos, e quando a SAP veio para o Brasil, de fato nós éramos o concorrente que eles, enfim, apontavam. E eles ofereciam vantagens, né, para contratar as nossas pessoas. E a gente chegou a perder muita gente para a SAP naquela época. E eles pagavam o dobro de salário e eu não tinha como acompanhar todo mundo e pagar esses valores. E foi exatamente nessa época, 98, alguma coisa assim, que nós trouxemos um fundo que investiu na Neogrid. Desculpa, na DataSul na época. Como que era o nome do fundo, você lembra? É, Era brasileiro? Era da Brasil Par, era um fundo americano, que aqui no Brasil era... Tocado pela Brasil Participações, né? Que era tocado por... O fundo era West Sphere, que fez o primeiro aporte, foi o meu primeiro contato assim, com private equity, né? E a gente, então, tinha dinheiro, mas a gente não estava gerando caixa. E a SAP fazendo proposta do dobro salário. Então, nós não tínhamos como acompanhar. E aí, a ideia que eu coloquei, talvez esse seja a pergunta, né, ou a resposta de $1 milhão, o que fazer? E então, eu chamei as pessoas que desenvolviam o sistema de folha de pagamento. Eu falei, olha, vocês custam para a empresa de salário, encargo, espaço, máquina, em relação ao que a gente vende, vocês custam 1/3. Então, eu não posso pagar para vocês o dobro se eu não vender o dobro. Então, vamos fazer uma coisa. Se a gente vender mais, vocês continuam recebendo 1/3. Então, vocês formam a empresa de vocês e 1/3 de toda a receita que eu tiver com a folha, de sistema de folha de pagamento, vocês têm 1/3. Nós ficamos com a propriedade intelectual e vocês nessa empresa, mas vocês podem prestar direto serviço de assessoria, de desenvolvimento específico, vocês podem prestar direto para o cliente. Então, esse pessoal topou, com o pessoal de finanças a mesma coisa, com o pessoal de logística, que fazia toda a parte de nota fiscal, toda a parte também a mesma coisa, com o pessoal que fazia os sistemas de produção, né, sistema de manufatura.
E assim, praticamente foi no ano de 99, a gente demitiu todos eles em uma paulada só, mais de 400 pessoas, e eles formaram as suas, que eu chamei de franquias de desenvolvimento, aonde na DataSul a gente desenvolveu uma metodologia, todos os processos, e as franquias de desenvolvimento seguiam estes processos, mas a propriedade intelectual era da DataSul. Aí tinha, do outro lado, o pessoal de vendas, então esse pessoal de desenvolvimento não vendia. Então nós tínhamos, daí no ano 2000, criamos as franquias de venda. Então, olha, vocês vendedores, com escritório, com não sei o quê, com treinamento, vocês custam 1/3, eu estou dando números redondos, né? Mas é próximo Mais ou menos disso. isso. Vocês custam 1/3 do que a gente fatura em termos de venda. Então, do que a gente vender, vocês ganham 1/3. Então, assim ficou 1/3, 1/3 e 1/3 para a corporação, e era suficiente para pagar as despesas administrativas que a gente tinha e sobrar alguma coisa para fazer o IPO lá na frente. Então, eu acho que essa foi a maior sacada em termos de gestão, porque antes você tinha toda a dificuldade de controlar banco de hora, de controlar hora extra, de controlar não sei o quê, e dissídio, e toda essa dificuldade, mas, na verdade, eles criaram a empresa deles, onde a maioria era sócio, então eles eram sócios entre eles, e o que a gente fez? A gente transformou despesa fixa em despesa variável. Se eu vender menos, eu pago menos, mas se eu vender mais, eles ganham mais, e isso era uma motivação. Então, aquele que era um programador que ganhava um salário fixo e não tinha a menor ideia quanto custa, não tinha a menor ideia de vender, esse cara virou um vendedor. Então, o programador era vendedor, o cara que dava assistência ao cliente. Empreendedor. Todo mundo, exatamente esse termo. E talvez é o que mais impactou, porque eu transformei uns 400 caras que eram funcionários, eu transformei eles em empreendedores. E isso talvez é o que se espalhou dentro desse modelo, que eu acabei formando empreendedores, porque tínhamos uma metodologia, tínhamos processo, e isso foi muito bacana. Então, praticamente todos eles na história, depois que, enfim, a gente fez a operação com a TOTUS, todos eles na TOTUS ficaram pouquíssimo tempo e foram empreender os seus negócios. Que loucura, cara. E quando que foi o negócio com a TOTUS? Então, o nosso IPO foi em 2006 e em 2008 então, foi o negócio. negócio. De 78 E... até 2006. Isso mesmo. E daí fez o IPO. Isso. E vendi para a TOTUS em 2008. A cada 10 anos, o número 8. Foi o... Você ficou quanto tempo lá depois com a DataSul? Eu queria fazer uma pergunta antes de Não, entrar nisso. Que você partiu para um modelo super inteligente, escalável, que eu acho que muitos empresários pensam nisso hoje, ainda mais que a cultura CLT, PJ, essa coisa, a confusão toda. Como é que você resolveu o problema de cultura, né? Que hoje é o maior desafio, né? Naquela época não existia home office, mas como é que você fez isso de separar a empresa em produto, vendas, inteligência, mas como é que você conseguia manter essa cultura da DataSul em 3 empresas diferentes? Quer dizer, na verdade, era a cultura que a gente já tinha na empresa, e eu acho uma característica minha, eu passava praticamente em todas as áreas e conversava com as pessoas lá mesmo, com o programador. Eu definia o que era para fazer. E chegava lá e falava, pô, como é que tá? E aquele programa lá que está fazendo não sei o quê, o relatório ficou pronto. E eu fazia esse tipo de cobrança no bom sentido, mas muito mais pela motivação, de ver o que o cara estava, puta, se você fizer assim, ó, então isso aqui, puta, isso vai ser legal. E essa cultura,
essa proximidade, ela continuou, mesmo depois que eles viraram unidades de negócio, eu continuava com esse mesmo relacionamento, com essa mesma motivação. E eu acho que a cultura foi mantida. E todo mundo gostava, evidentemente, e a minha sala lá no fundo, eu chegava na empresa, eu tinha que passar, e às vezes, até chegar na minha sala, eu engatava lá em vários pontos, né? Muito bom, cara. Cara, e nesses 46 anos, desde que você montou, tá certo? Fiz a conta certa? Fiz a conta certa. Qual foi a mudança que mais marcou você nesse setor de tecnologia e dados? Desde que você começou para cá, teve alguma mudança? Você fala, cara, essa para mim foi... Então, talvez um fato mais importante que aconteceu na minha história foi eu ter conhecido o Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt escreveu aquele livro A Meta, talvez vocês tenham lido ou ouvido, mas Eliyahu Goldratt é um físico, ou foi um físico israelense, faleceu em 2011. Ele escreveu esse livro que mudou o sistema de gestão no mundo. Na época se falava muito de técnicas japonesas e ele não lançou o livro no Japão. O resto todo do mundo já vinha falando da teoria das restrições, TOC, e ele falou, não, o Japão tem as técnicas japonesas, e ele esperou muito mais tempo para lançar o livro no Japão. E mais tarde o livro no Japão foi um sucesso, e hoje substitui as técnicas japonesas de gestão. O Japão usa direto os conceitos da teoria da restrição. Então, eu havia lido o livro A Meta e falei, pô, bacana, eu queria aplicar esses conceitos para os nossos clientes aqui no Brasil. Não conheci o Eliyahu Goldratt, mas pedi para fazer o contato e convidei ele para fazer uma palestra aqui no Brasil. E, bom, foi bacana, convidamos clientes, ele, enfim, na época tinha lançado um livro, que ele escreveu uns 10 livros na história, e um dos livros era Necessário, mas não suficiente. E que marcou muito a mim e a muita gente que estava lá. Mas o mais bacana é que teve esse evento, e ele falou, Miguel, o evento, é um dia, e isso é nada perto do mundo que existe nesse conhecimento. E eu passei a fazer parte, quer dizer, no mailing list dele, todos os eventos que tinha, eu era convidado. Isso talvez para mim foi o mais importante de ser convidado e participar. Então ele queria formar um grupo de consultores dentro desses conceitos para dar consultoria no mundo. E criou, aliás, o nome eu que sugeri a ele, de criar a Goldratt Consulting. E o meu objetivo era aprender todas as técnicas da teoria das restrições, incluir nos meus programas de computador, com a intenção de vender isso para os clientes dele. E, enfim, então nós ficamos muito próximos. Então, a coisa mais importante que aconteceu foi eu ter conhecido o Eliyahu Goldratt e ter desenvolvido essa cultura, esse pensamento em mim e tantas outras pessoas. E se você pudesse resumir, o que é essa teoria das restrições, para quem está ouvindo a gente e não sabe? Isso. Resumindo, a teoria das restrições em uma única palavra significa foco. É tão simples quanto isso. Em Foco. uma frase. Em uma frase, talvez a gente... O livro que ele lançou teria sido A Meta, quando eu falei, o foco é a meta e é a meta que a gente vai perseguir. Mas talvez o que eu mais aprendi disso é que tecnologia é necessária, mas não é suficiente. Nós temos que mudar as regras de negócio. Explica um pouco mais disso. Obrigado pela pergunta. Então, muitas vezes
A gente faz uma análise de um sistema, vê como funciona o sistema, enche a parede de papel marrom, desenha todos os fluxos, etc. E está aqui o programa de computador que faz aquilo que você tinha e aleluia. E agora eu fiz a transformação digital. E um exemplo que eu gosto de dar, aliás, é assim, então, muitas regras de negócio que existem hoje foram inventadas, foram criadas quando nós não tínhamos tecnologia. Perfeito. Então, as empresas viviam, o governo vivia, tudo acontecia num sistema de papel, num sistema que não tinha tecnologia. Então, a barreira tecnológica obrigou, a cultura obrigou a se criar regras de negócio. Mas o fato é que quando a barreira tecnológica deixou de existir, a restrição tecnológica deixou de existir, todo mundo continuou se comportando como se houvessem as barreiras. Perfeito. Então, um exemplo que eu gosto de dar é por que o hotel, ou os hotéis, o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia. É porque antes da tecnologia, quando eles faziam a reserva manual e tinha lá os apartamentos e os dias, o pessoal num quadradinho escrevia o nome do candidato lá. Falei, esse aqui é o hóspede, vai ficar o dia 3, 4 e 5. E definiu-se a regra porque não dava para fazer diferente, que o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. Então criou-se esta regra. E quando vieram os engenheiros de software, dos quais eu me incluo, encheram a parede de papel marrom, desenharam um monte de coisa, mas alguém falou, o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. Eles mudaram tudo, menos a regra de negócio. Então, hoje, você sai de São Paulo e vai para Nova York, um hotel 5 estrelas, não sei o quê, e os caras falam, desculpa, mas teu quarto só vai ficar pronto às 3 da tarde. E isso não é mais uma restrição tecnológica. Então, a restrição tecnológica deixou de existir faz tempo, mas isso agora é uma ortodoxia, é uma regra que foi criada no passado e que, embora não tenhamos a restrição tecnológica, ela ainda existe. Ela ainda existe. Então, a tecnologia é necessária, mas não é suficiente. Nós devemos mudar as regras de negócio. Legal. Então, a inovação toda passa por isso. Então, a transformação digital não é a transformação digital pela transformação, pela tecnologia em si, mas são as regras de negócio que a gente pode criar, já que não existe mais a restrição tecnológica. Maravilhoso. Isso é um problema sério, esse negócio do check-in e do check-out, hein? Tem vezes que você quer sair 4 da tarde e não vai entrar ninguém até às 7. E vice-versa. Às vezes você quer entrar às 8 da manhã e o cara já saiu. Não, mas aí já inventaram o late check-out, né? Não, inventaram o late check-out, mas é diferente. Desculpa, né? Desculpa. O late check-out, você vai pedir quando chegou naquele dia de manhã, que você vai sair meio-dia. Se não tiver vaga. Isso, fala. O late check-out não é garantido. Você não faz o late check-out na reserva. Entendi. A menos... Você fala, na verdade, então, que deveria existir uma nova regra de negócio que eu pago por hora o hotel. O que eu estou dizendo é assim. Eu vou chegar tal e vou sair tal. E aí ele vai vender as horas do quarto e não ficar vendendo a diária. Vocês possivelmente já estiveram lá em Las Vegas. Eventos, eu nunca etc. tive. Não, tudo bem. Mas, enfim, eles colocam um volume, são, de repente, mais de 1 milhão de pessoas num fim de semana. O que define a entrada e saída de hóspede nos hotéis é o fluxo das aeronaves, dos voos. Perfeito. Então, o voo que chegou às 8 da manhã, ele vai sair às 10, mas o pessoal que vai pegar o voo das 10 já saiu do hotel às 8. Então, todos os hotéis, na verdade, eles estariam síncronos com os voos que atendem Las Vegas. Então, se numa reserva, você faz uma reserva, você fala, eu vou chegar no voo tal e vou sair no voo tal, fala, obrigado, já sei a hora que você vai entrar e vai sair, e você teria um aproveitamento muito melhor das habitações,
porque agora Pode você fazer um mantém o matchmaking. fluxo. Então, o importante é manter o fluxo. E você sabendo, você até pode atender o hóspede, pode fazer o seu preço. Então, eu quero entrar às 8 da manhã do dia tal e quero sair às 8 da noite do dia tal. E o sistema ele vai ver e fala, eu posso te atender e custa tanto. E isso seria mudar as regras de negócio em função da tecnologia. Muito bom, muito bom. Muito bom. Falando nisso, você é conhecido como uma das pessoas mais inovadoras do Brasil. Olha Você aí. carrega esse karma aí com você, desse título. Qual foi a inovação que você considera que você trouxe mais extrema para o mercado? Reforma tributária, o split payment. Explica um pouco mais disso. Quando rolou ou quando vai rolar? Antes disso, o que é inovação para Miguel Aborrado? Muito boa pergunta. Eu tenho uma frase que está no meu livro. Inovar é fazer hoje aquilo que ontem era impensável, de maneira que amanhã seja indispensável. Que porrada. Yes! Você acha que só você é frasista, rapaz? Puta que eu pariu. Tá explicado que o homem fez 2 IPO, hein? Cara, Eu já ia botar, se tivesse uma ação, eu já botava uma fé nele aqui. Olha aí. Então conta um pouquinho dessa reforma tributária aí. Então, a reforma tributária começou lá atrás, quando o governador de Santa Catarina foi em 2003, e que era prefeito de Joinville, enfim, a gente se conhecia. E ele falou, Miguel, você que gosta de inovação, etc., você que é da tecnologia, tu não consegue inventar um jeito de simplificar esse negócio de impostos? Eu falei, pô, Luiz, você não pede uma coisa mais simples, vai? Essa aí é muito complicada. E ele falou, não, vem lá, passa uns dias lá na fazenda, tal, vamos conhecer, vamos ver se... A gente, evidentemente, já tinha muitos clientes, como você falou, milhões de nota fiscal e tantas coisas. A gente tinha uma unidade na DataSul que só mexia com isso. E aí, a ideia que ocorreu é que no boleto você coloca o valor que você vai pagar para o teu fornecedor. E eu falei, mas se no boleto a gente colocar qual é o valor da mercadoria e qual é o valor do imposto, na hora que você paga o boleto, o valor da mercadoria vai para o teu fornecedor e o valor do imposto vai direto para o governo. Isso seria, mais tarde deram o nome de split. E, de novo, é uma ortodoxia, de novo, é aquele conceito que eu falei, que a tecnologia é necessária, mas não é suficiente, precisamos mudar as regras de negócio. Então, a tecnologia, quando era no papel, aí de certo vocês não vão lembrar, tinha a nota fiscal, no fim do mês você juntava várias notas fiscais e você tinha a fatura, e a duplicata era uma cópia carbono da fatura. A duplicata você mandava para o banco e a fatura mandava para o cliente. Quando veio a tecnologia, eles separaram. A nota fiscal você imprime e para cobrar do cliente você imprime o boleto, que passaram a ser 2 sistemas independentes. E isso deu margem à informalidade. A falar, bom, a nota fiscal eu emito por R$1.000 e o boleto poderia ser por R$2.000. Então, fazendo agora uma análise que eu fiz dos diversos efeitos indesejáveis, e a gente pode falar depois sobre isso, na verdade, são 3 causas raízes que dão a origem a todos estes efeitos indesejáveis, que é sonegação, informalidade, é fraudes, é o refis, alto valor que existe lá em disputa judicial, dívida ativa, todos esses complicadores, na verdade, se resumem a 3 causas raízes. O imposto é declarado pelo contribuinte,
o imposto é recolhido por iniciativa do contribuinte e os sistemas bancários, o pagamento não tem vinculação com o sistema fiscal. A nota fiscal pode ser de 1.000 e o boleto pode ser de 2.000. Nos dias de hoje é assim. Então, agora, aplicando os conceitos de que a tecnologia é necessária, mas não é suficiente, temos que mudar a regra de negócio, apliquei isso para o sistema tributário. Então, a regra é que quando você paga um boleto, uma parte ou a parte da mercadoria vai para o fornecedor e a outra parte vai para o governo. Isso foi a ideia de 20 anos atrás, que o governador me ajudou e vamos fazer, enfim. Eu conversei com muitas pessoas. Quem mais aplaudiu e gostou foi, na época, o ministro Levi, que estava na Fazenda, e ele falou, pô, sensacional, Miguel, mas enfim, ele, depois de alguns meses, saiu do governo e me chamou, inclusive, em Washington, lá no FMI, para apresentar o sistema, inclusive, para outros países, para saber se algum outro país tinha algum sistema, enfim, trocar ideias. E, bom, ele até escreveu um artigo sobre essa minha ideia, e mais tarde o deputado Hawley conheceu o meu sistema e ficou maravilhado, e mais tarde o CECIF, o Bernard Api e toda a equipe lá do CECIF. Então, esses conceitos que eu vinha colocando, e que no primeiro momento o pessoal fica surpreso, o próprio Bernard Api, pô, mas isso é tão simples. E aí eles mesmos fizeram, com o professor Nelson, Isaías, Coelho, enfim, fizeram todas as análises, falaram, pô, não é que o negócio vai dar certo, não é que funciona. E eles compraram a ideia. E para isso tinha que mudar só a Constituição. Então, isto... Que maravilhoso, cara, que maravilhoso. Então, dentre as inovações, dentre as coisas, quer dizer, eu acabei levando o título, saiu do pai do Split, né? Então, foi uma das ideias que eu apresentei e tive que vender, enfim, para muita gente. Participei em várias audiências públicas com deputados, senadores, e agora eu faço parte do grupo de trabalho lá da Secretaria da Reforma Tributária, acompanhando a implementação do Split. Então, eu faço parte do grupo lá. Que loucura, hein, cara? Que história, hein? Porra. Que história, hein? Tá doido. Eu queria te perguntar agora, a gente tá falando, a gente tá vivendo, falam, né, que é como se fosse a era da internet, da calculadora. Então, cada vez mais colocando expectativas na nova era da inteligência artificial. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que a mudança vai ser igual quando inventaram a calculadora, quando surgiu a internet, o www? Como é que está hoje em dia as tuas expectativas do impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios e no comportamento humano? Eu acho que são duas coisas, né? O como a AI vai ajudar os negócios, mas também o como a inteligência artificial vai mudar o comportamento das pessoas, né? O quanto a gente vai parar de ter que pesquisar e começar a fazer pergunta. Me fala, me arruma, compra, né? Então, o Harari lá, o israelense, né, que escreveu sobre isso, ele, numa entrevista que ele deu, falando sobre inteligência artificial, ele diz que a inteligência artificial hoje ainda é uma ameba. Ou seja, nós estamos muito, muito no princípio e muita coisa vai ser desenvolvida com inteligência artificial. Então, em relação ao que foi feito até agora em tão pouco tempo, e você consegue, quer dizer, ensinar o computador na área da medicina, a parte toda de imagens, que tem que ficar um médico olhando as imagens para tentar interpretar. Quer dizer, se pegar milhões de exames que foram feitos anteriormente e o laudo que foi feito,
A inteligência artificial já aprendeu rapidão e ela pode analisar a imagem e já dar o laudo muito mais preciso que qualquer outro médico, enfim, a distância, etc. Então, tudo que tem para inteligência artificial, tudo que tem para se aprender, porque nós mal começamos a ensinar a inteligência artificial. Perfeito. Então, existe muitas coisas e talvez o que mais nos assusta é que tudo que foi feito até então, de alguma forma, ainda tinha a decisão humana e a inteligência artificial, de repente, ela passa a tomar decisões que antes eram tomadas pelos humanos. Então, esse é um outro capítulo muito importante pelo qual a inteligência artificial é um capítulo que vai acontecer. Viver, né? Porque hoje ela sugere, mas a decisão é nossa. Você está falando que os próximos capítulos é ela decidir pela gente. Ou seja, inclusive, a gente trabalhar para ela. Então... Seria, né? Seria isso. Né? Falar, ó, faz isso aqui. E aí a gente começar a criar essa submissão. Seria uma submissão, né? Nossa. De acreditar que dizer, ela sabe a melhor resposta. De repente, você está falando a decisão de comprar e vender um papel, de repente a decisão de muitas coisas com base em dados históricos, estudos e não sei o quê, e que um monte de analista, um monte de economista fica, bom, agora compra esse, vender aquele. De repente, isso tudo já aprendi e deixa comigo. E ele vai tomar decisões. E às vezes as decisões, quer dizer... tem que se tomar cuidado com a alucinação, né? Perfeito. Então, é um dos pontos que se você não souber programar, ou fazer o prompt adequadamente, de repente a inteligência artificial pode alucinar e aí te dá alguns efeitos indesejados, né? Cara, e continuando aqui na tua história, né? Você vendeu lá para TOTVS, você ficou... O que te fez voltar a empreender a Neogrid? O que é a Neogrid hoje? Eu fiquei sabendo de uma história, eu queria saber Conta se era essa verdade. História, então. Eu fiquei sabendo que, na verdade, a Neogrid foi descartada do M&A. Não quiseram levar a Neogrid. E aí esse homem aí falou, não, então tudo bem, deixa aqui comigo então. É quase isso, é quase isso. Então vamos saber do dono da história. Então lembra que eu falei que nós temos um fundo Sim. de investimento e esse fundo, enfim, de private equity, ele tinha um período para sair, quer dizer, depois de X anos ele tem que sair, etc. E o projeto Neogrid era um projeto que estava consumindo caixa e não estava gerando caixa. E isso, para o investidor que quer sair, isso não é legal. Então ele falou, mata esse projeto, porque ele queria gerar caixa e esse projeto iria ainda consumir recursos. E aí eu, pela ideia que, enfim, que me motivava, eu falei, bom, então a DataSul distribui caixa, dividendo, e eu, com o dividendo que eu recebo da DataSul, eu continuei com a ideia da Neogrid, mas era um investimento muito baixo, muito curto. Foi em 2006, quando houve o IPO da DataSul, que daí, de fato, eu me animei e começamos que a ideia da Neogrid começou em 99. Mas o aporte mesmo veio em 2006, depois do IPO da DataSul. Você se capitalizou, falou, deixa eu tocar esse projeto. Mesmo. E a TOTVS, quer dizer, nessa altura já eram duas empresas. E eu falei, a DataSul, a Neogrid fica fora do negócio, porque já era uma... Já separei, já. Já estava separado. E aí, quando vendeu para a TOTVS, você saiu e entrou de cabeça na Neogrid. Isso. Então, a Neogrid, quer dizer, de novo, eu volto que a tecnologia é necessária, mas não suficiente. Porra, dessa é muito boa, mano. Você tá louco, que aula. Então, tô postando tudo aqui já. Eu vou fazer um post dessa, tá muito bom. O ERP
ele quando nasceu não tinha esse nome, mas ele veio... A tecnologia era tecnologia cliente-servidor, cada empresa tinha o seu computador, e o ERP veio para integrar o sistema de gestão de uma empresa. Esta foi a regra de negócio que o ERP mudou. O fato é que a tecnologia evoluiu. Então, vê, o tal do ERP, as empresas não tinham uma previsão de vendas. Ele recebia o pedido, trabalhava e entregava o pedido para o seu cliente e ele vivia isolado. Então, cada ERP era um sistema standalone. Perfeito. Recebia o pedido do seu cliente, trabalhava, entregava o produto e depois morreu. Ele não sabia o que ele vai receber de pedido ainda, como é que está o mercado, eu vou vender mais, eu vou vender menos. E o ERP desenvolveu sistemas de previsão de vendas ou demand planning, coisa desse tipo. A tecnologia mudou, a restrição tecnológica não temos mais, hoje a gente fala de nuvem, fala de banda larga, mas o ERP continua fazendo a mesma coisa que fazia nos anos 90 ou nos anos 70. Continua trabalhando standalone. Perfeito. Então, a ideia da NeoGrid foi fazer uma integração entre os ERPs, tanto que o nome NeoGrid, de maneira que agora o fabricante de um produto possa controlar a venda do seu produto ou monitorar os estoques do seu produto na casa do seu cliente. Cara, isso é o que mais falta para qualquer varejista, fornecedor. Você está maluco. Então, agora, a rede de varejo, através da NeoGrid, compartilha os seus dados de venda e estoque. Nós agregamos esses dados num Big Data e informamos ao fornecedor como que está o mercado dele, qual foi o sellout. Então, antes, quando os sistemas eram standalone, a indústria conhecia o seu ERP standalone e ele tinha uma capacidade produtiva de 1.000 por dia e ele falava, bom, eu tenho que explorar a minha capacidade e tenho que vender 1.000 por dia. Perfeito. Então a força de venda tinha que vender 1.000 por dia. Ele empurrava. Isso. E aí o conceito é que se eu tenho que vender 1.000 por dia, eu tenho que empurrar. Quanto mais você empurra o estoque para a rede de varejo ou para os outros níveis da cadeia, e a gente diz rio abaixo, conforme você empurra estoque, o retorno sobre o capital investido é menor, porque você tem um baita do estoque e as tuas vendas é a mesma. Então, o conceito é que aquele bom fornecedor é aquele que está monitorando o estoque do seu produto no seu cliente e fala, eu não vou empurrar, nós somos amiguinho. Eu Então, deixo puxar. tem o conceito que nós dizemos que enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então não adianta a indústria produzir 1.000 por dia se o consumidor não está comprando 1.000 por dia. Então agora nós temos que, dentro do conceito do puxar, monitorar qual é o estoque da rede de varejo e dizer, olha, o que você vender numa semana eu reponho na outra. E com isso o varejo vai trabalhar com estoques menores e vai ter um maior retorno sobre investimento. Então, reduz a história de produto obsoleto, reduz produtos fora de data de validade. Então, os benefícios são muito grandes e é por isso que existe a NeoGrid. A gente usava a NeoGrid lá na Canui. Ah, tá vendo? É difícil varejo não usar hoje, né? Varejo Cara, grande. agora, o grande desafio é você conseguir, né? Pegar todas essas indústrias e conseguir estar na cadeia inteira dela, né? Esse é o grande desafio da NeoGrid, porque quando você conseguir virar um sistema operacional de fato para toda essa cadeia, você resolveu o problema dela. Então, isso que você está falando, e você chegou a falar em cultura, é tudo uma cultura que nós temos que mudar, porque até então a cultura que existe hoje é empurrar.
E a empresa, o vendedor, ele é remunerado para empurrar. Então, tem algumas culturas que a gente tem que mexer. Essa, digamos, é uma das... E qual o certo, ao invés de empurrar? É o puxar. Então, é o puxar. Então, hoje, nós temos todas as informações das redes de supermercados, principalmente, do que foi vendido para o consumidor final. Então, o vendedor da indústria, ele deve ser remunerado não pelo que ele empurrou para o supermercado, mas quanto que o supermercado vendeu, é o sell-out daquele produto. Entendi. Isso seria o correto. Entendi. Miguel, quero mudar Vamos de lá. assunto e ir para um assunto que eu tenho certeza que você tem um carinho gigante, que é o Instituto Miguel Ah, legal. Abu Rabbi, que fomenta a evolução da educação brasileira, né? E eu vi lá em Joinville, que eu falei, o campus, o carinho de todo mundo por você, pela sua história. Queria que você falasse um pouquinho mais de onde nasceu essa paixão pela educação. Qual foi o momento da tua carreira que você se viu ali no direito e dever e com recurso para começar a investir dessa forma direta? Porque tudo que você fez gerou emprego, gerou valor para a sociedade, mas é uma forma diferente, né? Uhum. Como é que foi essa história e hoje qual é o sonho grande do teu instituto? Isso, que bacana. Obrigado pela pergunta. Eu falei muito do TOC, Teoria das Restrições, e talvez um dos módulos mais importante, onde começa tudo na Teoria das Restrições, é o thinking process, é o processo de pensamento, como tomar decisões, como muitas vezes transformar uma decisão difícil ou resolver um problema impossível e torná-lo possível. Esse é o módulo do thinking process, processo de pensamento. Embora tudo isso começou em indústrias, o Eliyahu Goldratt tendo isso como ensinando empresas, teve alguém lá do nosso grupo que falou, olha, mas isso dá para usar na educação. Então, dá para ensinar jovens e dá para ensinar crianças a pensar, ter um raciocínio lógico. E quando eu vi essa apresentação, numa das conferências que eu estive, eu falei, pô, isso é bacana e eu quero levar para o Brasil. E, enfim, conversei com a pessoa responsável que fez esse material todo, trouxe para o Brasil. Eu ainda... era um material, inclusive, que estava em inglês, tinha áudio, uma brincadeira. E eu, inclusive, eu me orgulho, né, de ser... Eu sou primo do Isaac Bardavi, o que dublava o Wolverine. O Tigrão. Que legal. E aí aquela peça, aquele material todo, ele fez a dublagem para nós, ficou um negócio muito bacana, ficou muito profissional. Então, ele dublou, evidentemente, sim, com muito, enfim, dedicação. E esse material a gente começou a trabalhar nas escolas primárias. Precisamos ter apoio, enfim, do secretário da Educação, e a gente começou a ensinar. Mas era só uma pessoa que fazia esse treinamento. Mas basicamente é o seguinte, as crianças são influenciadas por terceiros, seja por um bullying, seja por uma propaganda, seja por uma marca de grife, porque o tênis é esse, o quê, porque o cara... E isso tudo acabam levando as crianças a serem influenciadas por outros ambientes e muitas vezes influenciadas para o mal, por pessoas ou famílias desestruturadas, etc, etc. Então, o importante é ensinar as crianças a pensar e tomar as decisões por si só. Eu gosto de dar um exemplo simples, mas uma das técnicas que tem, por exemplo, é o ramo. Então, uma coisa é você falar para a criança, você tem que escovar os dentes, você tem que escovar os dentes, você tem que escovar os dentes. E a outra coisa é a técnica do ramo, que você vai perguntar qual é o ramo positivo de você escovar os dentes
e qual é o ramo negativo de não escovar os dentes. E deixa as crianças responderem. Então, na sala de aula, você pergunta isso, fala, vamos fazer exercício do ramo. Então, escovar os dentes. Qual é o ramo positivo? E alguém fala, porque daí não vem um bichinho da cárie, porque daí você vai se alimentar bem, vai ter dente bonito, vai estar bem na escola, vai conseguir ter um bom emprego, vai arrumar uma namorada e vai ser feliz. Então, eles criam isso. Então, você ensina a pensar. Isso. E qual é o ramo negativo de não escovar os dentes? Então, eles é que constroem toda a história. Então, basicamente se isso, acontece isso por causa disso. Você pode escolher o que você quiser. If, then, because. Perfeito. Ensinou a programar. E aí, de repente, duas crianças estão lá na diretoria e se perguntam, por que vocês estão na diretoria? É porque a gente estava na fila do lanche e ele falou não sei o que, chamou um nome, eu não sei o que, falei outro, daí ele me empurrou, eu empurrei ele, daí ele me bateu, eu bati nele, e daí estavam os dois na diretoria. E a pergunta é, o que você poderia ter feito para não parar os dois na diretoria? Então, if, then, because. Se aconteceu isso, os dois foram parar na diretoria. Por quê? Porque eu empurrei ele de volta. Porrada. Porrada é assim. Demais. Já vou mudar algumas coisas lá em casa. Se, então, quando... If, then, because. Por quê? Agora, tem a outra... Muito legal. E você deixa a criança ainda responsável pela atitude que ela toma, desde que ela seja responsável pela consequência da escolha dela. Isso. E daí você ensina sobre responsabilidade. E aí teve casos de outros países onde a criança teve situações que foi abusada pelo padrasto, e ela então tinha um conflito, vou contar, não vou contar, e enfim, e ela usou o raciocínio lógico de tomar uma decisão difícil de contar. E de contar, e que daí então ela foi protegida, etc., e o padrasto foi para a cadeia. Então esse é um caso que, claro que sem mencionar os nomes, né? Mas esse é um dos casos que é comentado. E tem várias outras situações. A gente tem alguns vídeos, algumas coisas muito bacanas. E daí hoje o Instituto, ele ajuda a implementar essa metodologia nas escolas lá da região do Brasil inteiro. Então, nós agora estamos fazendo um projeto no SESI de Joinville, Escola Modelo. Nós treinamos 30 professoras, e isso foi no primeiro semestre. E agora, nesse próximo ano, a gente vai pegar uma segunda turma de 30. E os resultados são, ensinar. E as professoras, elas dizem que elas estão aprendendo muito, que elas aprendem para a vida delas. E porque isso é um raciocínio que vale para tudo, não é só para as crianças. Isso vale para as empresas, isso é para o proveito pessoal. E quando a gente fala de como tornar um problema aparentemente impossível de solução, como que você torna ele possível? É que muitas vezes você fala, bom, eu era para entregar uma produção de tanto até a data tal, eu já estou quase no fim do trimestre aqui, e eu não vou conseguir atingir a minha meta, ponto final. Então, quando alguém reconhece que a meta é impossível, fala, eu não vou atingir a meta, ponto final, e isso é uma justificativa para o seu raciocínio, para a sua mente, e para você se acomodar, eu não vou fazer mais nada. Então, o conceito é if, then, because, unless.
este problema é impossível a menos que eu faça alguma coisa. Então, toda vez que você diz esse problema é impossível a menos que, você coloca a tua mente no processo de solução de problemas. Então, enquanto você fala esse problema é impossível, ponto, você relaxa e fala, esse problema é impossível, ninguém vai resolver. Então você fala, esse problema é impossível a menos que, e começa a listar as diversas opções que você teria para alcançar. Então são algumas técnicas de raciocínio, algumas técnicas, é metodologia de solução de problema. Muito bom. Que você pode colocar isso para criança, para jovem ou para adulto. Muito bom. Cara, você falou um pouquinho aqui, né, desse papel fundamental que você teve na mudança da criação do split tributário, né? E que isso fez hoje você ser uma pessoa importante na própria reforma tributária do país, que a gente vai passar agora, né? Nesses próximos anos, você está lá, você comentou que você está nessas comissões, você tem defendido muito essa transformação digital nos processos governamentais, né? Primeiro, como que você acha que essa reforma vai impactar os negócios no Brasil? E segundo, qual é a dificuldade da gente, de fato, fazer uma transformação digital nos processos governamentais? Muito bom. Bom, primeiro o impacto da reforma tributária, enfim, para a economia do país. Uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas que a reforma vem resolvendo é a cumulatividade dos impostos. Então, por exemplo, serviço. Uma indústria, ela contrata desde o engenheiro que fez o projeto, pagou a turma do software, pagou a turma de limpeza, pagou a turma... Tudo isso vai impor sobre serviço que, para o contratante, virou custo. Ele não se recupera desse dinheiro. E assim, numa cadeia longa, vai acumulando impostos e, quando chegou no produto final, tem um valor de impostos agregado que foi muito caro e esse produto é quase impossível de competir no mercado internacional. A reforma agora diz o seguinte, todo imposto que você pagar para o objetivo social da sua empresa, você pode se creditar. Então você comprou máquina, você comprou computador, você comprou, enfim, instalações, tudo isso que você pagou o imposto, na hora que você vender, esses impostos todos você se credita. Isso é desde lá da origem da matéria-prima. Então, o que foi agregado na cadeia longa foi apenas a mão de obra. E o lucro, evidentemente, das empresas. Daquele estágio. Todo o resto de impostos, isso creditou. Então, quando o produto chegou, um automóvel, por exemplo, que é uma cadeia longa, ele vai ser bem mais barato e mais competitivo para a gente poder, minimamente, poder competir com os chineses, competir de alguma forma. Então, fala, bom, é que os chineses chegaram num nível... Agora, nós prejudicarmos a nossa indústria porque tem imposto acumulado, muito. Então, isto foi eliminado e não existe mais imposto sobre serviço, existe um imposto único, que é o imposto sobre valor agregado, e não importa se é serviço ou se é mercadoria. Então, essa é uma distinção muito grande. Muita gente reclama e fala, o imposto sobre serviço aumentou tanto. E eu estou dizendo, não, ao contrário. O imposto sobre serviço agora é zero. Isso. Cara, por quê? Né? Corta para mim aqui, corta para minha cara aqui. Como assim? É porque, se eu perguntar qual é a maioria dos clientes que você presta serviço, um grande número dos prestadores de serviço presta serviço para contribuintes. É para uma indústria, ou para o comércio, ou para uma escola, que eles têm imposto a pagar. Então, só que antes, o que você cobrava de imposto por hipótese
3% ou 5%, ele pagava e morria. não era acreditado. E não era acreditado. Agora, ele vai pagar que seja 26, se é que vai, dependendo Só do que ramo. vai ser acreditado. Só que e para ele agora ficou zero. Para ele agora ficou zero. Ele se acredita. Então, o imposto sobre serviço ao consumidor final, de fato, aumenta o preço. Mas durante toda a cadeia, e todas as pessoas que você pergunta que o serviço aumentou o imposto, você fala qual é o percentual de clientes que são contribuintes e os que não são contribuintes. E vai ver que esse número do não contribuintes é muito pequeno. Então, ele está beneficiado. Então, para a indústria, agora, a indústria vai se acreditar, a indústria vai vender mais e eu vou vender mais serviço para essa indústria. Então, esse é o conceito. Isso vai ser extremamente positivo para a economia do país como um todo. Então, eu falo muito do ótimo local e do ótimo global. Toda vez que você define um espaço e você quer fazer desse espaço o teu ótimo local, você pode gerar efeitos indesejáveis fora desse espaço. Porrada. De maneira que... Não vou falar a mesma coisa. Eu tô me vendo aqui com um pouquinho mais de idade, espero eu. Amém. De maneira que Porrada. o ótimo global não é a soma de muitos ótimos locais. Então, É isso aí. tão simples. Então, daí, o pessoal da indústria vai lá e defender o seu ótimo local. Mas daí vai o pessoal da farmácia, daí vai o pessoal do agro, daí vai o pessoal da construção civil. Então, todos eles estão trabalhando pelo seu ótimo local e querendo resolver o seu problema do ótimo local. E quando nós temos que pensar qual é o ótimo global para o país, porque todo mundo vai ganhar. Então, essa do ótimo local é o que nós temos hoje, aonde cada um está defendendo o seu pedaço. E eu digo que todas essas brigas e tudo que eu vi de argumentação nas audiências públicas, etc., e cada um defendendo o seu ótimo local, eu digo que isso parece que nós temos uma pizza brotinha e que tem que dividir num monte de pedaço e que para eu ganhar o outro tem que perder. Então eu quero o meu pedaço um pouquinho maior porque eu quero ganhar e o outro tem que perder. E eu digo, não, mas eu não quero perder, eu quero um pedaço maior. Você está propondo um negócio totalmente diferente. Então, o que nós estamos propondo, isso, o que nós estamos falando é que essa reforma vai trazer uma pizza gigante, uma pizza família, que vai aumentar o pedaço de pizza para todo mundo. É isso que nós estamos objetivando, um ótimo global, onde todos ganham. E esse será o resultado da reforma tributária. Olha, eu fico mais feliz que você tá lá, viu? Olha, antes de você ir para a próxima, eu quero te perguntar. E aí, como que foi o IPO da Neogrid? Quando que foi? Foi 2020... Foi agora. 21, E aí, como foi fazer a IPO pela segunda vez? Olha... 15 anos depois. Então, mas é assim. É que a gente está num país, ou pelo menos com altos e baixos, embora a gente estava ainda na época da pandemia, né? Mas a taxa de juros era 2%. Então, não adiantava deixar o dinheiro a 2%. Então o pessoal falava, nós vamos para a renda variável, e aí as ações, etc., foram lá em cima, voaram. E quando
enfim, você fala, bom, então nós estamos lá em cima, o mercado, pô, realmente o mercado acreditou, então a taxa de juros é baixa e agora, pô, o dinheiro vai para alimentar as empresas e vamos desenvolver a economia, vamos fazer. Bom, mas de repente a taxa de juros que era 2... Foi para 10. Foi para 10 e mais um monte. E dependendo, chega a 20, dependendo como os caras aplicam, etc. E aí deixa de ser interessante o investimento na Bolsa, porque, de qualquer maneira, é um risco, e principalmente dada a economia como está. E quando você fala, alguém vai investir, eles, ou de maneira geral, preferem investir num papel que ele tem um alto volume, um alto giro, e esses papéis de volume menor passa a ser um risco no momento de liquidez. Então fala, bom, eu quero vender, mas a movimentação é muito pequena, então as small cap acabam tendo essa dificuldade, acabam sofrendo, quer dizer, além do mercado assim e como tudo muitas isso. Que fizeram IPO em 21. Né? Exatamente. Mob, Westwing, Get Ninjas, Melius, E é a vocês mesma coisa. provavelmente. Sim, então é o mesmo. Então somos uma empresa, quer dizer, na época falou, bom, então o mercado foi para a renda variável, isso agora vai ser permanente, mas não foi. Tá, a taxa de juro de 2 foi para 10 ou mais, e agora nós estamos nessa fase. Tem que reduzir o juro, tem que reduzir o ano, mas daí a inflação. E ainda existe a história da guerra. E aí vamos investir no ouro, vamos investir em Bitcoin, e tudo isso aí acaba dando uma incerteza maior nos papéis que são small cap. Então, e para você, além disso, né, eu sei que tenho alguns amigos lá do Sul que, imagino eu, né, pelo menos me falaram, que você investiu neles, né? Não sei se você tinha um grupo. Você faz investimentos anjo, fez investimentos anjo? Sim, cheguei a fazer em algumas situações. Tenho algumas empresas que eu tenho investido. Isso desde 2000 e... até diante, mas é coisa menor, coisa pequena. Sim. De ajudar um amigo ou outro. Algumas que tiveram muito sucesso, né? Não é uma coisa assim. Não de IPO, mas... Então, daí nós, até mesmo de um dos que foi nosso cliente, ele entrou no ramo de agro e foi uma inovação importante, mas é uma empresa que passou exatamente essa mesma dificuldade. Sim. Que a taxa de juros era 2, de repente foi lá para cima, e a história da guerra, então tem um monte de fatores. Mas, enfim, a gente é empresário, né, e a gente tem que tomar as decisões e a gente está sujeito a grandes flutuações. Enfim, eu gosto do que faço, né? E hoje eu estou mais próximo, eu digo hoje porque eu sou muito inquieto e tenho as ideias e preciso conversar com alguém. E aí, então, lá na Neogrid a gente criou um timezinho do Labs, que eu fico lá com o cientista de dados, a gente fica inventando algumas coisas. Então, estou bem mais próximo do pessoal de desenvolvimento e espero que muito em breve, a gente vai entregar novas versões e coisas... Você não para, né, meu amigo? Que é isso. A gente vai entregar algumas coisas que vai trazer muitos benefícios para os nossos clientes, vai agregar muito valor. Boa. Miguel, a gente está no momento de final, é tipo um bate-bola, né? Pergunta rápido, respostas curtas aqui. Tá preparado? Pelo visto tá muito, né? Qual o maior desafio de fazer um IPO? Eu acho que aí para fazer IPO precisa ter um volume certo, um tamanho certo de faturamento. Precisa oferecer para o investidor uma facilidade para ele poder liquidar o papel. Então, talvez a gente não pensa isso no primeiro momento, mas ele precisa ter uma certeza maior da liquidação no momento que ele quer sair.
Eu acho que isso é muito importante, ter uma liquidez. Segunda coisa, o que muda na vida de um fundador depois de um IPO? Olha, para mim não mudou nada. Quer dizer, eu trabalho e o nosso objetivo é agregar valor quantificável aos nossos clientes. Porrada. Muito bom. Agregar um valor quantificável aos nossos clientes. Tanto que a gente passa a calcular nós temos alguns indicadores, por exemplo, um dos indicadores que é de excesso de estoque. A gente calcula qual é o estoque ideal para uma determinada rede e calculamos o excesso de estoque. E o nosso pessoal, uma parte do bônus vai ser em reduzir o estoque do nosso cliente. Irado. Porrada. Incrível, cara. Muito bom. Quando você vendeu a empresa para TOTVS, qual foi o maior desafio de integração que você teve de estar dentro de uma nova empresa? Não, daí eu na TOTVS eu fazia parte do conselho. E aí saiu da operação? Eu saí da operação. E aí, enfim, no conselho a gente tem pouco poder, né? Praticamente entender. Direcionamento. Complete a frase. A tecnologia precisa de... Mudança nas regras do negócio. E o Brasil precisa de quê? O Brasil precisa de mais seriedade nas decisões do governo. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Você lembra? Rapaz, mas de maneira geral, o meu conselheiro era o Eliyahu Goldratt. E eu lembro que eu contava para ele de alguns casos que eu implementei o sistema e eu estava agregando muito resultado para aquele cliente. E conforme eu falava, todo empolgado de que eu estava agregando valor para aquele cliente, e ele balançava a cabeça, e eu motivado, eu falei, mas eu fiz mais isso, e agreguei, mas aí os resultados foram aí. Aí, no fim, o que ele falou, Miguel, é que você que implementou e você não tem escalabilidade nesse negócio. Você quer ser uma empresa de consultoria que vale 3 vezes o EBITDA, ou você quer ser uma empresa de tecnologia que vale 4 vezes o faturamento? E assim a consultoria virou um produto. Qual foi o dia mais desafiador da sua trajetória? Foi o dia que eu tive que tomar a decisão de demitir 400 pessoas e transformar a DataSul numa empresa tradicional, numa empresa que trabalhava no modelo de franquia de desenvolvimento. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você gostaria de acabar, de exterminar? Seria evidentemente eliminar a fome, né? E as guerras. Eu tenho uma minha agora, polêmica e pessoal. Vamos lá. Tô Vou até tirar aqui pra você ver. Tô ansioso pro verso. Cara, você é um cara que venceu mais de uma vez, construiu uma família, construiu um negócio, tá deixando um legado já em vida, que eu acho mais incrível e me inspira muito. Ser um legado em vida, para mim é um desafio muito grande para poder sentir o que é deixar um legado. Você tá tendo a oportunidade de fazer isso. Como é que você lida assim com a velhice, com a morte? Você é super ativo. Como é que é a sua relação em relação a isso assim? Não me passa pela cabeça, não está nos meus planos. Mas o que
eu acho que é o mais importante, e de novo é uma frase que eu tenho falado muito, que o importante não é ter uma vida fácil, mas ter uma vida dignificante. Então é isso, é deixar um legado. E eu acho que estou construindo esse legado através do relacionamento com os empresários, os empregados que eu deixei, tanta gente que eu ensinei alguma coisa. Eu acho que esse é o legado que fica. E eu estou super feliz com isso tudo que eu construí. E continuo da mesma forma trabalhando, dando as ideias. E o dia que vier, eu não estou pensando como vai ser ou deixar de ser. Eu acho que está tudo já pré-definido. E eu continuo, enfim, com a minha família, continuo bem, tenho os netinhos, e eu tenho certeza que eu fiz o melhor, não só para a minha família, mas também para as empresas, os clientes e para o nosso país. Perfeito. Muito bom. Que aula, hein, Bruno Nardon? Que episódio bom, hein? Miguel, muito obrigado. Incrível Obrigado por investir ter seu você tempo. aqui. Opa! Muito Legal, obrigado bacana. Conta com a gente no teu instituto. Obrigado, Conta muito com a obrigado gente. pelo convite. O que você Pode ter precisar. certeza que foi uma aula e a gente faz parte agora desse grupo de pessoas que você conseguiu tocar e ensinar, bicho. Bacana, hein? Valeu, obrigado. Prazer Miguel. enorme estar com vocês. Bacana Boa. mesmo. Fala É aí, isso, Bruno Alfredo, Nardon. recados finais. Recado final é seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, seguir a gente no YouTube, deixar o comentário, o like, ativar sininho, mandar no teu grupo de WhatsApp de empresários, que eu sei que você tem um grupo de empresários, então, por favor, mande o link desse episódio, que eu tenho certeza que gerou muitas e muitas e muitas anotações. E pra te seguir, Alfredo Soares, @bruno.nardon. você tá com o Instagram? Opa. Tá. M, arroba M, M. Abuabi. Abuabi. M. Abuabi. Já segui aqui. Eu vou Já seguir vi agora. que tem conteúdo bom demais. Já marquei você, inclusive. Muito obrigado. Valeu, bacana. Calma aí que eu vou seguir ao vivo. Vai lá, M. Já Abuabi. faz um post, já me marca aí. Já marcou, pô. Cadê aqui? M. M. Abuabi. Com H. A-B-U-H-A-B. Ah, meu irmão, você tá doido. M-A-B-U-H-A-B. Isso. Tá fechado já. Vocês já. querem ver terminou lá a gravação, né? Terminamos? Não, vamos acabar Agora agora. vamos terminar. Então, bora render até o próximo episódio. Valeu!